Boa noite, eu vou falar um pouco sobre a Era Cenozoica. A Era Cenozoica é a era mais recente da história geológica do planeta Terra. A Era Cenozoica também divide-se em períodos terciário e quaternário, e estes em épocas Paleogênio e Neogênio. Então, introdução à Era Cenozoica. A Era Cenozoica começou há 65 milhões de anos e dura até o presente. Cenozoico significa vida nova. A Era Cenozoica é conhecida também como a Idade dos Mamíferos. O período também registra mudanças na paisagem da Terra. Então, vou apresentar agora um pouco sobre as características da Era Cenozoica. A Era Cenozoica é também conhecida como Era dos Mamíferos, pois foi nesse período que a fauna começou a se constituir até os dias de hoje. Então, muitos falam a Era Cenozoica é conhecida como a Idade dos Mamíferos. Então, realmente é isso, pois foi a principal espécie a evoluir, que foi os mamíferos. Neste período, vários mamíferos passaram por um processo evolutivo e o maior destaque da era Cenozoica foi a transformação de primatas primitivos em hominídeos, cujo representante vivo é Homo sapiens. Então, a era Cenozoica foi uma era de representantes como representantes de novas espécies, como o chimpanzé, os macacos, como mostra a imagem no slide. Então, todavia, a era Cenozoica também se caracterizava por intensas mudanças climáticas, pela expansão dos oceanos e também pela diversificação das várias formas de vida na flora e na fauna terrestre. Períodos Cenozoicos. A era Cenozoica sofreu uma alteração em sua subdivisão ao longo do tempo. Então, a era Cenozoica, como eu já mencionei, ela se subdivide em dois períodos, que é o terciário e o quaternário. O terciário em épocas Paleogênio e Neogênio. Vamos falar um pouco agora sobre a era Paleogênio. Perdão, o período Paleogênio. Este período da era Cenozoica se estendeu entre 6,5 milhões até 23 milhões de anos em relação ao tempo atual. Todavia, se dividiu em três épocas distintas, Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. Eventos características da época Paleogênio. Então, nessa época, o clima global era muito quente, estava em florestas acima do círculo ártico, mamíferos com tamanhos e formas adaptativas ao meio em que vivem, primeiros representantes das ordens viventes, que foram os mamíferos. Então, a era Cenozoica é uma era de vida nova, como eu já mencionei. Falar um pouco agora sobre Neogênio. Abrange o período seguinte entre 23 milhões de anos. Suas épocas são conhecidas como o Mioceno e o Plioceno. E é nesse período que os mamíferos evoluíram, ficando mais semelhantes ao que são hoje e também surgem as plantas como flores. Eventos características da época neogênio, o clima era frio e árvores persistiam, primeiros hominídeos apareceram no fim do intervalo. Então, foi o período de aparecimento de novas espécies, né? Os macacos, os chimpanzé. Foi um período muito de vida nova. Quaternário. Vai dos 2,6 milhões e continua até os dias de hoje. Esse período é dividido em duas épocas, respectivamente Pleistoceno e Holoceno. Pleistoceno é a época mais longa e Holoceno é a época mais curta, a que a gente vive hoje, no caso, que é o Holoceno. Nesse sentido, é no quaternário que a flora e a fauna se tornam mais semelhantes aos tempos de hoje, mesmo com a extinção de algumas espécies durante a era glacial pela qual passou o nosso planeta. Eventos característicos da época quaternário é a expansão dos hominídeos por todo o velho mundo e conquista do novo mundo. Mamíferos grandes são extintos, períodos de glaciação no hemisfério norte.
Então, em síntese, vou apresentar agora uma visão bem geral sobre a era Cenozoica. A era Cenozoica é uma era de aparecimento de novas espécies, de macacos, de chimpanzés, mas a principal espécie que evoluiu foi os mamíferos, por isso que o período também é muito conhecido como a Era dos Mamíferos. Então, a Era Cenozoica, a flora dominante era plantas com flor. Então, aqui traçamos a Era Cenozoica. Obrigada a todos.